Também tem outra coisa que impede de você viver um milagre, como uma restauração de casamento. É se você não se move em fé, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se você não se move em obediência. Então, se você conhece a palavra, mas você não a obedece, isso também é um grande impedimento para Deus operar os milagres. Eu não vejo problema nenhum. O único problema que eu vejo, normalmente quando as mulheres querem presentear ou fazer alguma coisa assim relacionada ao marido, eu vou te dizer qual é. É quando elas criam muita expectativa no presente que elas dão. Aí ela cria muita expectativa, a expectativa dela é frustrada e ela sofre. Aí isso eu falo para as mulheres terem muito cuidado. Mas se você está dando um presente por gratidão e você não tem expectativa de retorno de tudo isso, vai em frente. Esse é um gravíssimo problema. É quando mulheres que estão adoecidas pelo pecado que entrou na casa dela, o pecado da traição, o pecado da rejeição, o pecado de todas as dores geradas por uma traição, ela aceita um marido mazelado de volta. Ou seja, um doente cuidando de outro doente. Doente emocionalmente falando, porque o pecado ele é um cativeiro. E aí você imagina, estão todos dois num cativeiro, né? E dentro da mesma casa, os dois dentro da mesma casa, o que vai sair? Vai sair o quê? Ofensa, crítica, julgamento, cobrança, ou seja, como que esse casamento vai subsistir? Ele não vai, gente, porque dentro de uma condição matrimonial, pelo menos um dos dois precisa estar bem. Por isso que é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Isso pressupõe que enquanto um está caído, o outro está de pé. Então, esse é o problema. Se você não viveu a sua cura completa, pede um tempo. Não volta a esse casamento, não, senão vai dar um problema maior do que o primeiro. Como assim? O que está acontecendo? Vamos precisar analisar o contexto total, porque se a criança está dizendo que prefere ir morar com a namorada do pai do que com a mãe, vamos ver o que está acontecendo aí dentro de uma visão macro e não micro. Se você tiver ideia de que por causa de um sexo ilícito o seu casamento foi acabado, se você tiver ideia de que um sexo lícito fundamentado numa aliança ele pode ser restaurado, vá em frente. Mas essa verdade precisa existir dentro de você. Você precisa entender que, como esposa, alguém que pode usufruir do sexo é você e o marido, e não o marido com a amante. Então, pensam sobre isso.